E então a gente tem para as próximas 3 aulas, agora está gravando, para as próximas 3 aulas hidrostática. Se vocês forem olhar no nosso cronograma lá, eu tinha previsto, no primeiro momento, 2 aulas. Como a gente vai ter dezembro, lembra que aquele cronograma foi antes, né? Então a gente já tem uma beira a mais, né? Então eu já desde agora dividi em 3 aulas para a gente conseguir ver direitinho, porque daí eu faço as listas de acordo com as aulas, né? Tá? Então, a gente para estudar hidrostática, e aí quando é que vocês estudaram isso? Foi no primeiro ano ou no segundo? Agora não me lembro mais, nesse meio tempo mudou. Mas quando a gente estuda hidrostática, eu costumo dividir em 3 grandes conceitos, tá? Que são densidade, pressão, e pressão a gente estende com pressão hidrostática, não sei o quê, mas é um conceito só, o início dele é o mesmo, e empuxo, que é aquele do Arquimedes lá e tal, que normalmente é um que não ter um cuidado lá, a gente dá umas rateadas e aparece bastante, por isso, né, aparece bastante em prova, tá? Mas é importante lembrar que, por exemplo, densidade, existem questões de densidade só na prova, tá? E até na química aparece, né? Teve uma questão no Enem esses tempos aí, que era uma questão que dava para resolver sob o ponto de vista da química e o ponto de vista da física, porque o conceito é o mesmo, né? Densidade é densidade, tá? E, mas, além disso, no caso de densidade, a gente usa o conceito de densidade até o final da hidrostática, entende? Então, ele é um negócio que, além de cair questão só disso, é um conceito que a gente vai usar durante as nossas próximas 3 aulas, portanto, tá? E então... tem que abrir o coisinho. Hoje, a ideia é estudar hidrostática a partir de densidade. Vai, parceiro. Vamos lá. Claro. Eu tirei para limpar e não conectei de novo o tablet. Peraí. Tecnologia. Vamos de novo agora. Densidade e pressão mecânica, tá? A gente vai ver, como eu falei, que lá pelas tantas a gente divide em pressão hidrostática e tal, mas aqui a gente vai entender esses 2 primeiros conceitos. Então, é densidade, está aqui já a densidade absoluta, e o início, agora deve estar ficando direitinho, tá? E o início de pressão. Olha só, o que é densidade absoluta ou massa específica? São sinônimos aquilo ali. Eu coloco os dois porque, na real, a gente acaba falando no dia a dia que o bagulho é mais denso ou menos denso. Então, a gente está falando de densidade absoluta. Mas em exercícios, e vejam que nessa tabela que eu retirei de um livro, ele usa a expressão massa específica. Então, bom, a primeira informação é que isso são sinônimos, tá? E aí eu coloco essa expressão aqui, que é para a gente entender, né? O grau de apertamento de partículas. O que significa isso? Densidade, tá aqui, eu vou falar densidade a partir de agora, é quantidade de partículas que tu consegue colocar num determinado espaço, num determinado volume, né? O espaço ali está representado pelo volume, tá? Então, é mais ou menos para a gente entender, eu uso esses exemplos assim, ó. Supõe que nós estamos numa sala de aula, tá? E somos 10 pessoas numa sala de aula. Uma sala de aula tipo a nossa lá, isso quer dizer que sobrou bastante espaço, né? Aí eu abro a porta e entram 100 alunos, 100 pessoas. É meio óbvio de entender que no mesmo volume, na mesma sala de aula, agora tem muito mais partículas, né? Cada aluno uma partícula, tá? E qual é a consequência disso? Já não vai ter mais todo aquele espaço vazio, vocês entendem? Nós vamos ficar mais apertados dentro da sala. Isso que a gente fez foi aumentar a massa, porque cada partícula tem uma massa, né? Então, aumentar a massa no mesmo volume. Se aumentar a massa, nesse caso, a gente ficou mais apertado, e mais apertado significa maior densidade, tá?
Mas dá para fazer, dá para obter, digamos assim, o mesmo resultado de uma outra maneira. Então, imagina que nós estamos tendo aula lá dentro da sala de aula, 30 alunos, tá? Uma sala cheinha assim, 30 alunos. E por algum motivo estranho, a gente vai ter uma aula dentro do banheiro agora. Então, são as mesmas partículas. Só que, é evidente que a gente entrou num volume menor, né? A gente entrou num espaço menor. Então, ó, o volume diminuiu. Bom, mas qual é o resultado igual? O resultado é que a gente ficou apertado também, né? Se entram 30 pessoas num banheiro, a gente fica apertado também. Ficar apertado significa densidade maior também. Então, diretamente proporcional ao volume, inversamente proporcional, diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume, tá? É só tu pensar, isso que está acontecendo vai fazer com que as partículas fiquem mais apertadas, mais juntas, mais densas, que é a expressão correta, então está aumentando a densidade. Olha só, tem uma piadinha que é meio idiota, mas aqui ela, no contexto, ela é importante. A pergunta é assim, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? É para responder? Sim, óbvio. Nenhum, eles têm o mesmo peso? Tem o mesmo peso. Os dois têm 1 quilo. Isso, exato. Agora, a brincadeira era essa, né? Mas é diferente, né? O que a gente tem que analisar? Quem é que é, obviamente, muito mais denso do que o outro? Chumbo e algodão, quem é? O chumbo. O chumbo. Então, o que a gente tem que entender que é a relação de densidade é que, tá bom, eles têm 1 quilo, né? Os dois têm 1 quilo. Mas 1 quilo de chumbo, sei lá uma bolinha de chumbo desse tamanho aqui, já provavelmente vai ter, entende? Para eu ter 1 quilo de chumbo, eu preciso de uma caixa de algodão, eu preciso de uma caixa de algodão, sei lá, eu preciso de muito mais volume, porque a densidade é muito pequena do algodão. Então, para compensar, eu preciso ter mais algodão, mais volume de algodão. Tranquilo a ideia? Mas o peso era o mesmo, tá? Ó, oi. Aquela apostila que tu nos deu, ela é completa? O quê? Aquela apostila que tu nos mandou é completa? Defina completa, ela é resumida, né? Tipo, tudo que tu tá passando aqui tá na apostila ou tu passa mais coisas aqui do que lá? Não, eu uso aqui, assim, a apostila é o básico, ela é completa no sentido de ter tudo, mas é tudo resumido. Então aqui, exemplos, coisas assim, aqui eu falo a mais, né? Tá, entendi. Doutor, quantas páginas tem O que é? a apostila? Bah, não sei. 150. Será que sai caro para imprimir? Põe uns 10 centavos, eu acho. Talvez tu consiga por uns 10 centavos a página. Então, uns 15 pila, com uma capinha, alguma coisa, mais ou menos por aí. Então, aí, se é preto e branco, que tem muita coisa colorida, né? Então, sei lá. Se é frente e verso, tem uma série de coisas assim, mas não deve ser caro, não. É que eu não sei, porque lá na que eu ia imprimir, os 3 volumes, que era o nosso curso normal, né? Com os exercícios no final, né? Com toda ela, eu não sei quantas páginas dava, por isso que eu não sei te dizer agora. E... é só um pouquinho. A mãe tá empenhada ali, peraí, só responder um negócio. Ô mãe, de qual cartão, mãe? E aí, voltando, só vou esperar a resposta aqui, mas a gente vai seguindo, tá? Quando ia dar tipo 90 pila, 95 pila, uma coisa assim, porque eu ia mandar fazer uma capinha com um papel diferente, né? Um papel mais durinho, melhorzinho lá e tal. Se vocês lembrarem, eu falei que tinha 100 pila de matrícula, não sei se vocês lembram, lá no início, né? E que eu disse para vocês, na real, 100 pila é para pagar o material, na verdade, né? Porque já aconteceu outras vezes, e vocês viram que aconteceu aqui, né? Eu entendo os motivos,
da pessoa, eu mando imprimir os negócios e a pessoa acaba saindo, né? E aí fiquei eu com os livros na mão, entende? É só por isso. Mas então não sei, Lívia, de repente agora sai bem mais barato, porque tu quer um negócio para estudar, né? Que é para... Não precisa ter capa dura, não precisa ter nada, entendeu? Mas, vamos lá. Tá, então olha só. Duas coisas importantes aqui. A primeira... Gente, vocês estão ligados à história da cachorrinha da minha mãe? Que eu postei esses dias e tal. Tava mal, a gente tava já vendo como é que ia enterrar ela, isso é sério. Ela hoje acabou de voltar para casa, 8 dias internada, voltou para casa, assim, ó, os veterinários lá não entenderam como é que aconteceu aquilo ainda. Amor. Claro, cheia de cuidado, né? Mas voltou para casa, aí a mãe tá lá pagando o negócio lá e tá me perguntando o código do cartão, que o dela foi bloqueado e ela tá usando o meu. Mas aí, tá, é só isso que eu tô desviando o olhar só para cuidar aqui. Tá, vamos lá. Então, assim, primeira coisa importante, unidade. Sempre, né, é importante. Massa, quilograma. Volume, metro cúbico. Isso aqui no SI, Sistema Internacional. Daí, se usa muito esta outra aqui, ó. Vejam, grama é uma unidade de massa e centímetro cúbico é uma unidade de volume. Só não é a do Sistema Internacional, mas é a usual, tá? Tanto que na tabelinha que nós temos aqui, ó lá, repito, eu tirei de um livro, né? A tabela é dada em grama por centímetro cúbico, tá vendo? Bom, quando isso acontece, vocês sabem que é importante saber como que passa de uma para outra. Então, a gente tem aqui da usual, mas eu escolhi o azul, né? Não escolhi. Da usual para do SI, a gente multiplica por 1000. Como vocês estão vendo na tela, eu escolhi o azul, né? Enfim, que seja. Vou tentar de novo. Agora deu. Vezes 1000, vezes 10 na 3. Prestem atenção, a gente pode usar a unidade usual sempre, mas, portanto, não é sempre, né? Tem que ter cuidado, porque quando a gente precisa calcular algo no sistema internacional, que na aula que vem a gente já vai fazer, tem que calcular a pressão hidrostática, não sei o que, e depende da densidade. Para tu ter isso em Pascal, que é a unidade do sistema internacional, eu preciso usar a densidade no sistema internacional. Então, por exemplo, aqui, ó, referência, né? A água. Tá aqui, ó. 1 grama por centímetro cúbico. Lá, quando eu tiver que calcular algum bagulho com a água no SI, o que eu vou ter que fazer aqui? Multiplicar por 1000, que dá 1000, né? Mas eu tenho que cuidar, porque esses valores aqui, ó, que estão nessa tabela, que eu peguei alguns, claro, né? Isso não está no sistema internacional. Quando tiver que calcular alguma coisa, tem que multiplicar por 1000. Vai ter resposta sem esse vezes 1000? Vai ter, óbvio, porque é a questão de concurso aquela para tu errar, tá? Então tem que ter esse cuidado, eu vou repetir isso lá na frente. Bom, o que tem de importante nessa tabela aqui? Primeiro que massa específica ou densidade absoluta é própria de cada substância. Só que é de cada substância e, olhem aqui, do seu estado físico. Então, a água é a substância, mas vejam que ela, no seu estado sólido, tem outro valor de massa específica. Às vezes é parecidinho, né? É perto, mas é diferente, tá? Então tem que ter esse cuidado. O estado físico muda o volume, né? O gelo, no caso, tem uma densidade menor, ele ocupa mais espaço, a gente já vai ver que ele boia na água e tal, mas o fato é que de sólido para líquido e líquido para gasoso muda o volume do material, né? E se muda o volume, muda a densidade, tranquilo? Lembrem disso. Outra coisa, então, olha aqui, ó. Temperatura e pressão alteram a massa específica. Observem que nesta tabela, esses valores de temperatura e pressão de referência é 0 Celsius e 1 atm. O que acontece quando a gente aquece um objeto? Se ele não mudar de estado,
ele muda o seu volume, ele dilata. Muda o volume, mudou a densidade. Pressão, se aumenta a pressão sobre alguma coisa, o normal é aquilo diminuir o volume, né? Então, mudou o volume, mudou a densidade, tá? Cuidem esses detalhes, isso aparece muitas vezes em forma de afirmativas 1, 2, 3, 4, sabe? E aí uma delas está lá, temperatura afeta a massa específica? Sim, afeta, tá? Vai buscar. Só um pouquinho. Oi, gurias. Oi, Ana. Tudo, Ana. Tudo e contigo. Tudo certo também. Ah, tá muito frio, né? Cagada de frio. Voltamos. Eu sei, voltou. Ó, o que vocês estão falando aí? Marketing. Vamos lá. Então, ó, esse é um detalhe importante, tá? Que eu falei agora do estado físico, da pressão e da temperatura, tá? Aí, tem um outro detalhe ali, ó, que vocês vão analisar, que é coisas mais densas vão para o fundo, coisas menos densas vão para a superfície, boiam. Então, observem aqui, ó, se eu colocar gelo na água, boia ou afunda? Boy. Boia. Mas se eu colocar o gelo na gasolina, olha ali, Afundo. afunda. Essa é a ideia, tá? Então, a densidade, e por isso que lá na frente a gente vai analisar de novo isso, a densidade, ela tem esse aspecto. Então, uma das questões que eu falei, que dava para responder com a química e tal, eram dois líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam, e aí um ficava embaixo, um ficava em cima. Começava por aí o exercício, porque o de baixo, ele tinha uma densidade maior, tá? E aí a análise, no fim, era daqueles densímetros, que são os medidores de densidade, que se vocês observarem, todo posto de gasolina tem do lado das bombas, ou deveria ter, né? Do lado das bombas, porque aquilo ali está dizendo que a gasolina, ou álcool, combustível, enfim, ele está com a densidade correta, né? Se tiver de um limite até o outro limite, aquilo é permitido, senão pode ter mais álcool na gasolina, água, mijo, sei lá o que eles põem na gasolina. Então, aquilo ali é para regular, tá? E aí, ó, a gente vem para esse desenho aqui, essas figuras aqui. Aqui embaixo seria tipo isso, ó, o gelo, que tem a densidade 0,92, estava ali no slide anterior. E aí, ó, esse desenho aqui, essa figura, se está mostrando que aqui boiou, aqui poderia ser água. Aqui do lado afundou, então aqui poderia ser, por exemplo, gasolina, entende? Seria esse o exemplo que eu falei antes, a gente veria algo assim, é o mesmo gelo, pois é, mas não é o mesmo líquido, e então isso vai fazer com que afunda ali e boia ali, tá? Olha só, aqui, ó, é o exemplo clássico do iceberg, esta figura, vocês vão ver daqui 2 aulas de novo, porque a gente vai calcular direitinho a razão entre as densidades, mas isso aqui é gelo, isso aqui é água, mas aqui é a água do mar. E a água do mar tem sal. Olha lá, a água do mar, está aqui embaixo, ó. 1,03. Esse 0,3, em média, né? Esse 0,3 a mais é referente ao sal, né? Então tem a água e tem mais sal, tem mais coisa. Então aquilo é mais denso, tá? Tá, mãe, tu tá com o meu cartão? Não, não tá com o meu cartão. Ou eles pegaram os dados da outra vez. E então o que acontece? Vai boiar? Vai boiar, como a gente está vendo, mas o detalhe é que aqui, ó, o gelo é 0,92.
grama por centímetro cúbico. E a água do mar, 1,03. Tá? Olha só. É menor a densidade? É menor. Mas é próxima. Tá vendo? 0,92 tá pertinho do 1,03 ali. Então, boia, porque é menor, mas boia com a maior parte, cerca de 90% para dentro e só 10% para fora. Tá? Por quê? Porque são próximos. Agora, se eu largasse um pedaço de isopor na água, o isopor, sei lá, tá aqui o isopor? Não, nem tá aqui. O isopor tem uma densidade 0,00 alguma coisa, vocês entendem? Então vocês entendem que vai boiar também, mas vai boiar quase todo para fora, porque a densidade é muito diferente da densidade da água. Dá para entender essa relação? Esta relação a gente vê melhor lá na frente, porque tem a ver com empuxo. Mas já é importante a gente saber do que a gente está falando. Essa figura aqui, ó, eu botei lá no Google, fotos no Mar Morto, e foi uma das primeiras que apareceu. Mar Morto é morto porque tem muito sal, e, portanto, a densidade do Mar Morto ela é maior que a densidade do mar normal, vamos dizer assim, mar normal. Mar Morto também é normal, mar comum, vocês entenderam? Isso quer dizer que, olha só, a nossa densidade, nós somos feitos de água, praticamente, né? Então, a nossa densidade, ela é muito próxima da água. Então, a gente boia com facilidade na água, tranquilo? Basta tu encher o pulmão e, né, se tu, ó, dentro de ti entrou ar, o ar é pouco denso, né? Então, a gente ficou com menos densidade. Então, é fácil de boiar. Mas não dá para fazer isso que o cara está fazendo aqui. Qual é a foto clássica de quem vai no Mar Morto? Quem vai no Cristo Redentor tira aquela foto ridícula com os braços abertos, mas todo mundo tira porque é aquela coisa. Todo mundo tira, então vou tirar também. No Mar Morto é essa foto aqui. Por quê? A moral é, o cara está sentado na água. Vocês entendem que a água é mais densa do que o que a gente está acostumado, portanto, é fácil da gente boiar. Então, vocês entendem que ele não está fazendo nada. E a foto é essa, né? Tem foto de gente lendo livro, tem foto de gente jogando, entende? Porque assim, eu estou sentado na água. Porque é fácil da gente boiar. Óbvio que a tua densidade não mudou, porque tu entrou no Mar Morto, mas mudou a densidade do líquido. A densidade do líquido é maior do que o normal, do que o comum, isso também é normal, do que o comum, e, portanto, a gente boia com mais facilidade. Tá? Fale. Na prova, eles sempre vão nos dar a densidade ou a gente, tipo, é obrigado a saber algumas coisas? Olha só, uma excelente pergunta. Se tu tiver que calcular algo, normalmente vai ser dado, tá? Mas uma vez caiu uma questão que era tipo assim, ó, ele te dava lá as massas e os volumes e tal, e tu calculava as densidades, tá? E aí a resposta era uma reta de um gráfico, assim, enfim. Que das opções que ele te dizia assim, ó, tu tem, sei lá, não me lembro quais eram exatamente, mas, por exemplo, água, gasolina, vidro, alumínio e chumbo. E ele dizia assim, qual desses é o material do exemplo, tu entende? E aí tu calculava ali, enfim, uma hora eu posso mostrar essa questão para vocês, mas o que eu quero te dizer assim, tu descobria que pela conta tinha uma densidade muito alta, entendeu? E aí tu tinha que responder, bom, então isso deve se referir a quem? Então tu tinha que saber que o chumbo era o mais denso deles, entende? Só que nesse caso era meio óbvio, assim, do nosso conhecimento do dia a dia, né? Porque tu pegava assim, ó, água e gasolina, não, certo que não. Aí tu pegava vidro, sei lá, tá, é sólido. Alumínio, tá, é sólido, é um metal. Bah, mas o chumbo, certo, que é o mais denso, tu entende? Então, esse conhecimento de coisas mais extremas, a gente precisa ter. Agora, se alguém me pergunta, olha na tela ali, ó. Se alguém me pergunta assim, ó, ferro ou prata, quem é mais denso, assim? Eu não saberia responder sem olhar essa tabela. Não sei, o ferro é denso, mas a prata, eu não sei, entende? E isso é difícil, e isso eles não podem cobrar, porque eu não sei, titânio é mais ou menos denso que o alumínio. Eu não sei.
Vocês entendem? Mas coisas extremas é importante. Então, essa tua pergunta aí, um aluno me fez uma vez, basta, mas eu tinha que saber que o chumbo era o mais denso. De porra, tinha. Mas o chumbo é um dos bagulhos mais densos que tem também, porra. Se tu não souber isso na hora de responder, comparado com outros que visivelmente são menores, entendeu? Então, nesse caso aí, a gente tinha que aprender ali. Tá. O que eu ia dizer mais aqui? Bom, tem milhões de exemplos, né? Como vocês podem perceber, quando a gente fala sobre a densidade né, um submarino. Um submarino, ele precisa afundar, né? Então, ele precisa ficar mais denso para poder afundar. Então, o submarino coloca a água para dentro dele, nos tanques para isso, né? Não dentro da cabine das pessoas lá para elas morrerem. Vai ficar mais denso? Vai, mas não vai adiantar muito. Mas, então, dentro de tanques especiais, coloca mais água, fica mais denso e afunda. Quer emergir. Emergir é sair, né? O que faz? Tira aquela água de dentro, entende? Expulsa aquela água, fica menos denso e sobe, tá? A relação é essa. Se a gente morre afogado, o que acontece? Entra água onde era para ter ar, né? Então a gente fica mais denso, correto? Morreu. Aí a gente tem agora um corpo em decomposição. Nós vamos ficando inchado, a gente vai ficando com ar dentro. O que acontece? Voltamos à superfície. Então, caso vocês tenham lido alguma coisa assim e tal, não. A Tassi perguntou ali, ó, não. Ele tem que regular, porque senão ele não conseguiria subir nunca. Ou pelo menos precisaria de auxílio, entendeu? Alguém teria que puxar ele, tá? Mesma coisa do navio. Olha, a tua pergunta poderia ser em relação ao navio. O navio, se tudo dá certo com o navio, ele flutua ou ele afunda? Óbvio. Flutua. Isso quer dizer que um navio, ele é mais ou menos denso que a água. Menos. Menos. Mas é um navio, é grande pra caralho. Ele é pesado, mas é grande. Então ele tem massa grande, mas ele tem volume grande, entende? Massa por volume, beleza, a densidade pode ser menor do que um. Pensem que um navio é um bagulho oco cheio de ar, entende? Olha só como analisar diferente, já ficou claro? É uma casca grande, mas é uma casca de ar, né? E mesma coisa, se vamos supor que bata num iceberg, aí fura o casco e entra água. Bom, aí onde tinha ar, agora tem água, ficou mais denso, tá? E o negócio do corpo lá é a ideia, né? Normalmente, quando estão procurando algum corpo que foi... virou um barco de pescador, acontece de vez em quando aí, né? Que a gente vê a notícia, um navio, alguma coisa assim. Uma das coisas, na verdade, que eles fazem, se não acham um corpo, é esperar, né? Tem um tempo, os bombeiros, enfim, o resgate, na verdade, aguardam um certo tempo, porque às vezes a água é muito turva, né? Não dá para ver nada. Tá, então espera aí 24 horas, 48 horas, sei lá eu, porque se o corpo não estiver preso em alguma coisa lá embaixo, ele vai voltar para a superfície, né? Então mas é física, né, também, tá? Enfim. Sempre que eu estou falando isso, dá uma pesada no clima, e depois tem na aula que vem, ou na outra ainda, dependendo de como a gente for aí, tem uma que eu falo sobre um acidente da Air France, lembram que caiu um avião, morreram todo mundo e tal, tem uma história bem interessante para contar dali, que tem a ver com a aula, obviamente, né? Tá? Aí vai ficar pesado o clima de novo, mas a vida é assim, né? Vamos adiante aqui. Tá? É isso. Ó, esse exemplo que eu botei aqui, ó, é da URGS, mas é bem simples, tá? Tem 3 cubos maciços e homogêneos, tem o mesmo volume, ó. 3 cubos tem o mesmo volume. Isso aqui já te aliviou um monte, né? Porque ele pergunta aqui, ó, ordem crescente de massa específica. Bom, massa específica é massa por volume. Se o volume é igual, o que tu vai ter que analisar simplesmente? Em quais cubos tem mais e menos massa, né? Então, ó, as massas dos cubos são 5 gramas,
2 gramas e meio grama, respectivamente, para A, B e C. Então, é tipo assim, ó, o A é 5 gramas por centímetro cúbico, porque, além de tudo, o volume é 1 centímetro cúbico, tá vendo ali? Então, é 5, né? Do B vai ser 2 gramas por centímetro cúbico. Tranquilo? É meio ridículo a questão, até se tu for analisar assim, mas caiu na URGS. E do C, 0,5 gramas, então ordem crescente, só não vão errar agora, a ordem crescente é do menor para o maior, então é C, B, A ordem crescente do bagulho, tá? Barbadinha? Esse aqui, esse vai ficar de tema, tá? E se eu me esquecer, alguém me lembra de início da próxima aula, independente do que a gente for estudar, fazer esse, tá bom? Mas tentem fazer. Esse aqui eu vou só dar a dica. Quando tem mistura, em algum momento é importante que tu saiba isso aqui, ó. Total. É uma mistura, né? Então tu tem massa total, volume total. É um tipo de... é densidade, mas é um tipo de exercício que é importante a gente saber fazer. Fica de tema, e início da próxima aula a gente faz. Quem é que botou aqui fazer no início da próxima aula? A Tassi? Tá, mas isso, obviamente, é a próxima aula que não vai adiantar muito, né? Mas a gente vai tentando relembrar, tá? Muito bem. Pressão. É porque eu quero falar do conceito de pressão aqui. Pressão é o exemplo que eu sempre peço para vocês fazerem, que é, tipo assim, ó, pega a caneta e põe aqui, como eu estou colocando nos dedos aqui, ó, e aperta, tá? Isso é a melhor coisa para a gente entender o que é pressão. Então, ó, pega uma caneta aqui. Não foi eu que dei essa aula para vocês no passado? Foi, né? Tá. Agora eu lembrei que eu brinquei com a Tassi, que ela precisava de uma mão só, não conseguia segurar a caneta. Ela tem uma mão muito grande, né? Ó, de qualquer maneira, essa canetinha aqui ia ser boa para ti, ó, Tassi. Ó, porque ela é... Enfim, tá. Não interessa. Aí, ó, se tu apertar aqui, para que eu uso sempre esse exemplo? Porque a força que tu faz aqui, no dedão, e a força que tu faz lá no outro dedo é a mesma. Tu empurra com uma e tu segura com o outro, né? Então, tu aperta mais de um lado, tu tá apertando mais do outro lado também. Então, a força que tu tá fazendo aqui nos 2 dedos é a mesma. Mas, o que muda, obviamente? A área de contato. E aí, esse baita experimento aí, eu peço para fazer e a pergunta é, mas daí a Ana me quebra, né? Eu tô morrendo de fome, a Ana vai comer o sanduíche de presunto do Chaves ali no vídeo. Ah, não. Aí não vai dar. Eu vou encher a cuia aqui porque a água quente mata a fome. Peraí. Ó, onde é que doeu mais? Depois, Ah, entendi. Faça bom proveito. Onde dói mais? Na ponta, obviamente. E isso, nós vamos chegar nesse exemplo aí, ó, Tassi. Olha lá. Lembrei? Ó, na ponta, porque nesse caso a força é igual, só que a ponta significa que tem uma área de contato pequena, com o dedo, no caso, né, que a gente está analisando, logo isso gera mais pressão. E isso é a força distribuída numa área. Pensa assim, ó, tem a força. Se ela está distribuída numa área grande, ela está espalhada, entende? Então a pressão é pequena. Agora imagina toda essa força que estava antes espalhada numa área grande, ela está concentrada num ponto. Essa concentração da força num ponto, ou enfim, com a menor área possível, vai gerar a pressão grande. Então, os exercícios de pressão, eles vão acabar sempre usando a área como referência, entendeu? Porque é como se fosse a novidade, assim, né? Ó, é aqui que está a diferença, tá? Então, isso a gente chama de pressão, para estudar, de pressão mecânica. Por quê? É a pressão que apareceu, que surgiu por causa diretamente de uma força aplicada, tá?
Antes da gente ir para os exemplos ali, e aqui está o desenho, né? Ó, força distribuída em toda essa área zona aqui, ó, de maneira perpendicular aqui, claro, né? Porque tem que ser distribuído naquela área de contato. Então, nessa área zona aqui, eu teria uma pressão muito pequena, tá? E unidades, né? Para a gente falar depois dos exemplos ali. Eu tenho aqui, ó, força em Newton, área em metro quadrado. Para isso aqui, foi dado o nome de Pascal, em homenagem ao Blaise Pascal. Então, é a mesma coisa. Falou 2 Pascal, é 2 Newton por metro quadrado, tá? Unidade de força por unidade de área, tá bom? A ideia aqui, ó, os 3 exemplos que eu coloquei, e aqui também, dá para a gente gravar uma encarnação de exemplo que envolve força sobre área, tá? Eu coloquei alguns aqui. Um que eu sempre falo é esse que a Tassi falou, e eu já tinha falado para vocês do Fakir, que é o cara que deita numa cama de pregos, né? E aí a ideia da tirinha aqui é que o cara aqui ó, não é nada econômico, porque ele está deitado num monte de pregos. Aí ele foi lá e se meteu e deitou em alguns pregos, tá vendo ali, ó? Tem sangue ali, ó. Tá vendo? E aí vai para CTI. Era para ser uma tirinha engraçada também. Mas o que a gente tem que lembrar aqui a aula tá meio pesada, né? Mas tá. Vai piorar na outra, que nem eu falei. Tem um outro cara que morre também na história. É divertido. É divertido para nós, né? Talvez para o cara até não seja tanto. Acho que eu falei para vocês na aula do mergulhador que morreu tentando bater o próprio recorde. Eu contei essa história para vocês, acho. Não. Tá. Enfim, essa eu não vou contar de novo, então. Bom, aqui a moral é, se tu pegar um prego e dar um tapa num prego, vai furar a tua mão, vai machucar a tua mão, claro, depende do tapa, né? Mas vai machucar a tua mão, tu vai sentir dor no mínimo. Se tu pegar 100 pregos e der o mesmo tapa, os 100 pregos viradinhos pro mesmo lado, continuam sendo pregos pontudos, mas agora tu já tem 100 vezes mais área. Então, 100 vezes menos pressão. A graça seria justamente o cara deitar em poucos pregos, né? Tipo aqui. Mas, né? Aí ele se machucaria. Na PUC tem aquela cadeira que eu já comentei com vocês, que é uma cadeira, a interação, né? É um museu interativo, né? A interação é tu sentar na cadeira, e tu percebe que é como se estivesse sentando numa madeira, porque aquilo não vai te machucar nem nada. Exemplo do salto alto aqui. Os 2 sapatos são feios pra caralho, na minha opinião. Mas, o que a gente tem que analisar aqui? Esse tem o salto mais pontudo do que esse aqui ganhou, né? Assim, de ridículo, tá? Desculpe, né? Daqui a pouco uma de vocês tem. Não, vocês têm bom gosto, não teriam um sapato desse, eu acho, né? Nem próximo disso, acho, né? Tá? Enfim, não interessa isso também. Mas, ó, a área de contato aqui, ó, é bem maior do que aqui. Então, perguntas que poderiam ser feitas assim, e considerando que é a mesma mulher, né? Porque é a mesma mulher, que é o mesmo peso, né? O mesmo peso sendo feito para baixo, tá? Então, quem é que teria maior probabilidade de afundar o pé numa areia, na praia, né? Também não tem nada que tá andando de salto na praia, mas qual que teria a maior probabilidade de afundar o pé? O preto, tá? O mais fino, tá? E vejam que, deixa eu ver se eu não coloquei essa questão aqui. Não, o princípio de Pascal já vai ficar para a aula que vem. Não, mas assim, ó, tem várias questões que envolvem só isso. Um exemplo do Enem não faz muito, talvez vocês já tenham visto essa questão, que é assim, de carregar uma bolsa, uma mulher carregava uma bolsa, as historinhas, né? Carregava uma bolsa com um monte de coisa dentro, não sei o que, não sei o que lá. Aí, qual é o tipo de alça que deveria ser usado? Como é que é? Bota a mão e fica o quê? Peraí que saiu da minha frente aqui. É aqueles brinquedinhos, Sor, que tu bota a mão assim, tipo, não é prego, mas... não sei explicar agora, peraí, eu vou tentar achar na internet. Lego? Não é. Tu bota a mão eu sei. da tua mão. Aí fica a forma da mão, assim. Isso. Eu sei. Ou da cara, ou de...
da mão nem tem muita graça. Tá, sei. É, aquilo ali, mas claro, aquilo ali não é pontudo já, né? Que não é para te machucar, né? Mas a ideia é a mesma, tu botar a mão num monte de pontas, né? Tá? E eu Ó, oi. a água, tipo assim, uma coisa que eu já reparei é que, tá, no mar eu consigo boiar direitinho, deitada, mas na piscina não. Tipo assim, pra eu, pelo menos, boiar na piscina, eu tenho que ficar me mexendo. Não consigo ficar parada no mar. Sim, e normalmente a mulher tem mais dificuldade para a parte da bunda e das coxas ficarem boiando. O homem normalmente tem mais dificuldade da parte do tronco, porque o formato do corpo masculino e feminino ele é diferente, né? Então, o que acontece? Normalmente, para o homem é mais fácil de boiar a região da bunda ali, entendeu? Mas é mais difícil aqui. E a mulher é o contrário, de modo geral, obviamente, né? Existem diferenças, mas de modo geral é isso. Então, é que a nossa densidade, ela é quase, entende? Tipo assim, é fácil de tu boiar. Porque pensa também que tu vai boiar, tu pode boiar com as pernas para dentro d'água. Entende? E isso significa que tu está boiando também. Então, isso acaba se tornando mais... tipo assim, ó, tu precisa fazer algo. Então, ou tu bate a mão aqui um pouquinho, né? Ou tu inspira, tranca a respiração um pouco, e aí, claro, tu tem que respirar, né? Solta, mas já inspira de novo rápido, entendeu? E tu fica mais tempo com mais ar no pulmão. Esse tipo de coisa já é suficiente para tu conseguir boiar. O negócio da perna, né? Se é uma mulher, às vezes basta ela dar uma pernadinha assim, né? Bate a perna 2, 3 vezes, que aí a perna fica lá em cima, já boia durante um tempo, aí vai afundando daqui um pouco ali a bunda e as coxas, né? Aí dá mais uma batidinha na perna, assim. É fácil de boiar, mas a gente não boia sozinho, tá? Ó, para chegar nos exemplos ali. Aqui, deu para entender, né? Afunda não. Tá, mas eu estava falando do exemplo da questão do Enem, né? Aí perguntava o tipo de alça que a mulher deveria usar para não machucar o ombro. A alça teria que ser uma alça larga, tranquilo? A mesma alça, a mesma bolsa, só que com uma alça larga, área de contato grande, pressão pequena. Se usa uma tira fininha, iria marcar, sei lá, machucar o ombro, tá? Uma outra questão também famosa do trator. O trator tá lá arando, enfim, trabalhando na terra lá, né? E aí estava dizendo, na questão dizia que o trator fazia buracos, né? Conforme ia andando, ele fazia buracos, porque a terra é muito fofa e tudo mais. O que deveria ser feito para que o trator não fizesse isso? Pneus mais largos. Mesmo raciocínio. Pneu largo, área grande, pressão pequena, ele já não ia fazer os buracos, tá? Então, vocês podem ver que pode aparecer 1 milhão de coisas, tá? Olha o que é o exemplo, que é o mesmo tijolo, tá? Eu só botei a figura, mas estou dizendo para vocês. Aqui está falando que é o mesmo tijolo, o mesmo bloco, só que ele está apoiado de 3 maneiras diferentes, né? As 3 maneiras diferentes não afetam o peso, porque é o mesmo tijolo, mas afeta a pressão, né? Então, esse tipo de exercício, basicamente, é para tu dizer assim, a pressão que está sendo feita na mesa ali, né? Onde está apoiado ali, né? Então, o que acontece aqui? Qual é o que tem menor área de contato do tijolo com a mesa? O 3, tranquilo? O do meio é o do meio, coitado. E o que tem a maior área de contato é o 1, que é o tijolo deitadinho com a maior área ali. Então, a pressão seria essa relação aqui. O mesmo tijolo, pressão no 3 maior que no 2, que no 1. Barbada? Esse tipo de coisa é questão com bastante frequência. Vamos lá.
uma questão da URGS. Aí tem assim, uma caixa de 500 newtons, observem que isto aqui já é o peso, está em newton, né? Cuida que se ele te der a massa, ele poderia dizer assim, uma caixa de 50 quilos, qual é a relação de força? Ele está perguntando as forças, tá vendo ali, né? Qual é a relação de pressão? Pressão. É força sobre área. Então, tu teria que multiplicar por 10 peso, né? mg, massa vezes gravidade, para tu ter a força. Mas aqui já está. Caixa de 500 newtons. Tem faces retangulares, suas arestas medem 1, 2 e 3 metros. Arestas. Arestas são os lados do bagulho. Então, tu tem uma caixa retangular e as arestas são 1 metro, tudo em metros aqui, 2 e 3 metros. Os lados, muito bem. O que acontece? Tu pode ter, como a gente viu no exercício, no exemplo anterior ali, tu pode ter 3 pressões, portanto, né? É a mesma caixa, mas se tu apoiar a caixa com as faces diferentes, tu tem pressões diferentes. O que ele está te perguntando aqui no caso? Qual a pressão que a caixa exerce quando apoiada com sua face menor? Face menor. Qual é a face menor? A área, portanto, né? É a área formada pelas duas menores arestas. Sim? Então, quais as áreas que a gente teria aqui? A gente teria uma área que é 1 vezes 2, 2 metros quadrados. Nós teríamos uma outra área, 1 vezes 3, né? As outras duas arestas. E a maior área, qual seria a maior área? 2 vezes 3, 6 metros quadrados, tranquilo? Tranquilo? A área 1 é essa de amarelo. A área 2 seria essa verde. E a área 3 seria a maior delas, que seria essa aqui, ó, no meu desenho, né? Como eu fiz aqui, ó. Seria essa. Tranquilo? Se eu largar desses 3 jeitos, 3 pressões. No caso, ele quer a face menor, tá? Então, pressão, força, 500 newtons, dividido face menor, é essa aqui, né? Por 2 metros quadrados. As unidades aqui estão tudo barbadinha. 250 newton por metro quadrado, ou não esquece, né? 250 pascal poderia ser também. Vejam que ele poderia perguntar por que tu ia errar, Tassi? O que tu ia fazer de errado? Ah, tu ia pegar uma das... Tu ia pegar o 1. Por isso, por esse motivo é que a gente se vê toda segunda-feira. Ó, Dude. Toda segunda-feira. Por isso que eu vou enviar os boletos para vocês essa semana, porque tem essa parte também, né? Mas, entende? Mas isso é importante. Concordam que é uma questão fácil? É uma questão fácil. Não, como assim não é física? Claro que é física. Tá? Mas é uma questão fácil quando a gente presta atenção e sabe o que está fazendo, né? Tá? Não é física a questão da face, eu tô falando. Ah, tá, mas a área envolvida né? Então é o cuidado. É o negócio, né? A questão tá ali para ver se tu erra. Vejam que se tu dividisse por 3, tem resposta. Se tu dividir por 6, tem resposta. As áreas. Se tu dividir por 2, tem e é a resposta. Mas se tu dividir por 1, tem resposta. Porque provavelmente muitos... face menor 1 metro, toca. E aí tu chega naquela resposta ali, tá? O que eu ia dizer é que ele poderia dizer aqui, ó, qual a maior pressão que a caixa pode exercer? Olha a pergunta. Se fosse qual a maior pressão que a caixa pode exercer, tu ia ter que saber que tu teria que usar a face menor. Vocês entendem? Então tu ia fazer a mesma coisa, mas tu ia ter que saber, a maior pressão possível é a que usa a menor área. Então 2 vezes 1, 2. Isso seria uma questão de... Tu vê, olha, mudou a pergunta de leve
isso já eleva um pouquinho o nível da questão, porque tu tem que saber o que é pressão bonitinho e tal, não seria só aplicar a fórmula. E aqui também não é, né? Porque tu poderia errar. Certo? Olha só, vamos fazer o seguinte, ó. O princípio de Pascal, para a gente estudar ele direitinho, e a outra questão que é bem importante, a gente precisaria, sei lá, de mais uns 20, 30 minutos fazendo os exemplos junto. Então, eu prefiro que a gente faça com calma na aula que vem. Portanto, na lista que eu vou enviar para vocês agora, deixa eu até parar de gravar aqui já, vai ter ali, eu até posso dar uma olhada e dizer para vocês, mas vai ser fácil de vocês identificarem